Em setembro de 2008, uma portaria interministerial do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Justiça criou um grupo de trabalho para estabelecer uma política de gestão ambiental para terras indígenas brasileiras. Este grupo organizou um seminário que reúne lideranças indígenas e representantes da sociedade civil organizada e dos dois ministérios. O Ecosenado veio até o seminário para ver que propostas vão surgir deste encontro. Terras indígenas, de acordo com a Constituição brasileira, são aquelas tradicionalmente ocupadas e habitadas em caráter permanente pelos índios. As terras são patrimônio da União, mas são os índios que detêm o direito de uso das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. O conhecimento tradicional que os índios têm sobre as suas terras, seu patrimônio ambiental, é muito grande. Só para você ter uma ideia, a ciência arqueológica demonstra que a ocupação indígena no Brasil remonta, no mínimo, a 13 mil anos, no caso da Amazônia especificamente. 13 mil anos de ocupação, né? A floresta amazônica não foi destruída ao longo de 13 mil anos. Os índios fazem o que nós, não indígenas, hoje chamamos de gestão ambiental há muito tempo. Eles têm um manejo claro da sua produção, das espécies, eles têm o cuidado com a água, eles têm toda uma forma de lidar com o meio ambiente que tem um forte conteúdo de preservação e de uso sustentável. Todo o conhecimento científico que o Ocidente produziu também sobre a biodiversidade, sobre o meio ambiente, também pode ser oferecido, não é, aos povos indígenas como uma contribuição também nossa, não é, para que esse patrimônio seja preservado. Além de recurso natural e fonte de subsistência, a terra tem ainda outra dimensão importante no universo indígena. Recurso sociocultural, ela é o suporte da vida social, da religião, das crenças e do conhecimento. As terras indígenas brasileiras representam cerca de 13% do território nacional, mais de 100 milhões de hectares, situados em sua quase totalidade na Amazônia Legal. Embora os índios detenham a posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas, essas terras frequentemente sofrem invasões. Mineradores, caçadores, pescadores, madeireiros e poceiros também são afetadas pelas atividades desenvolvidas nas proximidades de seus limites. As terras indígenas, elas são áreas protegidas, né? Tem um decreto do presidente da República que incluiu as terras indígenas no Plano Nacional de Áreas Protegidas, que inclui também as unidades de conservação. Elas constituem uma das maiores contribuições para a proteção do meio ambiente, dos biomas naturais brasileiros, principalmente da Amazônia. A floresta amazônica é um bioma ameaçado, né, como todos nós sabemos, e as terras indígenas são as que têm o menor índice de desmatamento, inclusive nas áreas de maior desmatamento, o arco do desmatamento principalmente, né? E isso sem falar no cerrado. Por exemplo, as maiores áreas de cerrado preservadas no centro-oeste brasileiro são as terras indígenas, né? Principalmente o Parque Nacional do Xingu, né? As terras indígenas Chavante e outras terras indígenas ali na região do Mato Grosso, na região do Mato Grosso do Sul. A região sul era coberta por araucárias. O sul sempre teve um símbolo, a região das araucárias. Hoje você não encontra mais nas suas araucárias. Mas na terra da onde eu venho, que é Mangueirinha, sudoeste do Paraná, está a maior reserva de araucária do mundo. Então nós podemos mostrar para o mundo que nós somos capazes de preservar uma área e ainda ali nós viver com a nossa cultura ali em cima, com a nossa agricultura familiar e famílias ainda em crescimento, porque a terra diminuiu, mas as famílias estão crescendo, né? Então isso que é a contribuição que a gente quer dar dentro do grupo de trabalho de gestão ambiental em terras indígenas, não só para nós, mas também para esses outros povos, o exemplo da Amazônia. O meio ambiente, né, a floresta, todos os recursos faz parte da nossa vida e aí é onde a gente consegue tirar, né, a nossa sustentabilidade cultural. Nós podemos trabalhar nossa
o nosso projeto futuro. Agora, o que a gente sofre é uma pressão externa. Nós queremos cuidar do entorno das áreas indígenas para impedir que as fazendas vão chegando muito perto, desmatem, contaminem com agrotóxico. Para isso vamos criar colchões amortecedores. Nós estamos preocupados com o que acontece dentro das terras indígenas. A população indígena baixou de 5 milhões para 300 mil e agora subiu para 500. Então, se você não tem um manejo, daqui a pouco vai faltar madeira, vai faltar caça. É saber os limites da utilização dos recursos que nós temos, né? Porque o índio não pode caçar, é proibido, né? Para você vender. Não pode pescar, não pode tirar madeira, não pode minerar. Então, afinal de contas, o que efetivamente sobra para os indígenas, né? O extrativismo é, por excelência, uma atividade compatível com a conservação da biodiversidade, né? Inclusive, essa política nacional que estamos discutindo, ela visa justamente a contribuir para que o uso da biodiversidade, através das atividades extrativistas, possa se dar em bases sustentáveis. Criamos uma carteira de povos indígenas, estamos trabalhando com uma linha de valorizar 10 produtos extrativistas, vamos trabalhar com as comunidades no manejo florestal, exatamente pegando de um lado, deixando a outra em pousio, para que não haja um desgaste de acordo com uma população crescendo e os produtos diminuindo. Existe já uma tradição de trabalho com os povos indígenas que começou através da Secretaria da Amazônia, que hoje é uma coordenação dentro da estrutura do Ministério, através no programa de agroextrativismo, né? Onde foram apoiadas várias comunidades indígenas e também extrativistas e tal, com foco na Amazônia. Depois vem a criação do programa demonstrativo dos povos indígenas, que está dentro do programa piloto para a proteção das florestas, chamado PPG-7, e que é um programa construído desde o seu início com uma forte participação do movimento indígena da Amazônia. Em 2004, por uma pressão e o atendimento dessa pressão, o Ministério também cria uma ação nacional que não se restringe mais à Amazônia, mas que pega todas as terras indígenas nos vários biomas brasileiros, através da carteira de projetos chamada Carteira Indígena, que é uma ação compartilhada com o Ministério do Desenvolvimento Social para a promoção da segurança alimentar e do desenvolvimento social, sustentável dos povos indígenas. Precisa estar claro o que o índio pode utilizar, o que o índio não pode utilizar. Porque a Constituição diz assim de forma muito mais ampla que os recursos naturais são de uso exclusivo dos índios, mas na prática você tem muitas dificuldades. Então a gente precisa trabalhar essa gestão, uma gestão compartilhada, né? Uma vez que a terra é um bem da União, mas os usufrutos exclusivos são dos índios. Eu acho que aqui a gente precisa definir melhor, talvez um marco legal, como utilizar isso. No caso das terras indígenas, como as terras indígenas são de usufruto exclusivo dos índios, né, como diz a Constituição, então as florestas, os lagos, os rios são de usufruto exclusivo deles, né? Então aí a própria preocupação da FUNAI e dos povos indígenas de, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, nós podemos ter uma política pública de promoção ao etnodesenvolvimento. O que é promoção ao etnodesenvolvimento? É exatamente promover um desenvolvimento a partir dos próprios componentes indígenas do desenvolvimento, né? A sua ideologia do desenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento que seja respeitoso tanto das tradições culturais indígenas quanto também do patrimônio ambiental existente dentro dessas terras indígenas. O seminário Gestão Ambiental em Terras Indígenas reuniu em Brasília representantes do governo brasileiro, das organizações não governamentais e dos povos indígenas. Como melhorar a qualidade de vida dos 600 mil índios brasileiros e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente em suas terras. A política vai ter que justamente desenvolver um trabalho que já foi iniciado, inclusive, pela FUNAI, pelo Ministério do Meio Ambiente, por iniciativa dos próprios povos indígenas, de fazermos um diagnóstico etnoambiental de cada terra indígena, ou seja,
Cada terra indígena tem áreas de floresta, tem áreas de lagos, tem áreas de rios, tem áreas de serra, tem uma diversidade biológica muito grande, tem recursos florestais, não madeireiros, bastante diversificados, né? Então precisa ser feito, esses estudos precisam ser feitos exatamente para analisar quais os potenciais também econômicos possíveis e quais podem ser utilizados para, por exemplo, uma política de geração de renda com respeito ao meio ambiente e às culturas indígenas. É um momento muito esperado pelas populações indígenas, pelos povos, de uma maneira geral. Porque há muito tempo a luta do movimento indígena tem sido na busca mesmo de traçar políticas, né, não só de gestão, mas de várias outras ações que possam possibilitar a cidadania indígena. Então, para nós, isso aqui faz parte, sim, já de uma certa forma, de uma conquista muito importante para a questão dos nossos territórios. Existem áreas bem protegidas em que os índios cuidam muito bem, existem outras que estão sendo invadidas, que estão sendo depredadas, e o Estado precisa, em conjunto com os povos indígenas, definir uma política mais clara, com diretrizes claras, com instrumentos claros, com recursos suficientes, para que isso possa se dar em todo o país. A Yara, que está aqui ao meu lado, é coordenadora de meio ambiente da FUNAI e uma das organizadoras aqui do seminário. Yara, o que vai ser feito daqui para frente? Quais os próximos passos a partir do seminário? Ele tem um período de 9 meses em que serão realizadas várias consultas e oficinas regionais, onde a gente espera que o maior número possível de representantes indígenas participem, contribuindo na construção dessa proposta. Ao finalizar essa proposta, ela será submetida à Comissão Nacional de Política Indigenista, que foi criada, é uma comissão do governo que foi criada para que representantes indígenas do Brasil inteiro e vários setores do governo federal e com a representação também de algumas organizações não governamentais parceiras dos povos indígenas, discutam e trabalhem num processo de governanças políticas públicas que incidem e que afetam os povos indígenas. Essa comissão, ao analisar e contribuir com essa proposta, ela estará encaminhando, por meio do Ministério da Justiça, essa proposta para que seja decretada pelo excelentíssimo senhor presidente da República. E que atuação, Yara, o Congresso Nacional pode ter no sentido de também estar participando desse processo de alguma forma? Esse processo ele vai se fortalecer no Congresso Nacional, principalmente com o encaminhamento do substitutivo do governo, que está sendo aprovado pela Comissão Nacional de Política Indigenista, de Estatuto dos Povos Indígenas, e que tem um capítulo específico sobre a proteção, a fiscalização das terras indígenas, a conservação dos recursos, o uso sustentável desses recursos. Então, todos esses temas que são matéria dessa política estarão em debate no Congresso Nacional com o projeto de lei de Estatuto dos Povos Indígenas. Qual a importância disso não só para os índios, mas, digamos assim, para o Brasil? Olha, os recursos naturais, eles são elementos essenciais da cultura indígena, né? A reprodução física e cultural dos povos indígenas, ela depende diretamente dessa relação com os recursos naturais. E, além de assegurar essa conservação dos recursos para os próprios índios, a contribuição pela conservação das florestas e da biodiversidade, de um modo geral, das terras indígenas, ela contribui para toda a humanidade, porque em períodos de mudanças climáticas, você manter a estabilidade, o equilíbrio dos processos ecológicos nas terras indígenas, que hoje abrangem cerca de 13% do território nacional, isso tem uma importância estratégica, não só para essa reprodução física e cultural dos povos indígenas, mas, sobretudo, para o país e para o próprio planeta. Queria te agradecer então, Yara, a sua presença aqui no nosso programa. E a gente termina esta edição do Ecosenado na expectativa de que a melhoria das condições de preservação do meio ambiente nas terras indígenas brasileiras possa contribuir também para a própria melhoria de vida dos índios brasileiros. Se você gostou deste programa, escreva para a gente, mande o seu comentário, a sua sugestão. Até o próximo programa.